Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são sobre o que vem depois da restauração, segundo, o templo do milênio, e terceiro, santidade e glória. Nosso texto áureo se encontra em Isaías capítulo 6, versículo de número 3, que diz: "E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." Nossa verdade prática diz que o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. A palavra-chave dessa nossa lição é santidade. Veja bem, a palavra santo significa separado. A palavra santificação é o ato de Jesus na cruz do Calvário. E a palavra santidade é o efeito desse ato, é o efeito que esse ato provocou. Ou seja, a santidade é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. E essa é a nossa palavra-chave. Então, o que vem depois da restauração? Primeiro subtópico, a porta oriental do templo. Ezequiel 43, versículo 1. Hoje nós estaremos estudando Ezequiel capítulo de número 43. Nós vamos pular o capítulo 40 até o 42, que fala da descrição do templo, das áreas, dos seus espaços, das suas dimensões, porque somente agora a glória de Deus vai aparecer, somente agora no capítulo 43, ok? Então Ezequiel, nós estudamos o capítulo 37, que fala da restauração de Israel como nação e também da restauração espiritual. O 38 e 39 falamos sobre Gog e Magog. Aí 40, 41 e 42 é o que nós não estamos estudando, porque fala exatamente sobre isso, a descrição do templo, e hoje estaremos estudando Ezequiel capítulo de número 43. Então 43 verso 1 diz assim: "Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente." O Oriente é o leste, é o nascente, é onde o sol nasce. Então, quando na rosa dos ventos, quando você aponta a sua mão para a direita, você está apontando para o leste. Automaticamente a sua esquerda vai ter o oeste. Então, nascente e poente. E à sua frente vai estar o norte e atrás de você vai estar o sul. Ezequiel 40 verso 6 diz assim: "Então veio à porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus e mediu o umbral da porta 1 cana de largo e o outro umbral 1 cana de largo." A palavra cana aqui na Bíblia significa unidade de medida, ou seja, 1 cana é equivalente a 6 côvados. Valdecir, fiquei na mesma. Então, cada côvado é em torno de 45 a 50 centímetros. Por que não é uma medida exata? Porque um côvado, ou uma braça também, como é conhecido, é a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Então, essa medida aqui é em torno de 45 a 50 centímetros aproximadamente. Se nós formos arredondar para 50 centímetros, 1 cana, que é equivalente a 6 côvados, vai dar o quê? Um total de 3 metros. Então, esse umbral aqui, 3 metros, e a porta também de 3 metros. Então, quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, ela foi em direção aonde? Ela foi em direção ao Oriente, ela foi em direção ao leste, ao nascente. E agora ela vai retornar. Ela vai retornar por onde? Pelo mesmo lugar onde ela foi. Ela foi para o leste e ela vai voltar do leste. Ela foi para o Oriente, ela vai retornar do Oriente. Em Ezequiel capítulo 10, nós já estudamos em lições anteriores, versículo 19 diz assim: "Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram à terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles." Então, quando vocês notaram aqui, a palavra quando saíram, ou seja, aqui em Ezequiel capítulo 10, a glória de Deus está deixando o templo, está deixando a cidade, está indo para o Monte das Oliveiras, está indo exatamente para o leste. Então agora ela vai retornar do leste também. O segundo subtópico vai falar sobre 3 observações importantes. Está em Ezequiel 43, versículo 2. "Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente," primeira observação importante, "e a sua voz era como voz de muitas águas," segunda observação importante, e terceiro, "e a terra resplandeceu por causa da sua glória." Então Ezequiel 1:24 vai dizer assim: "E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente." Está vendo só o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Então a voz do Onipotente é o ruído de muitas águas. "Um tumulto, como o estrépito de um exército, parando eles, abaixavam as suas asas." Aí a terceira parte que fala que a terra resplandeceu aqui, isso faz lembrar a visão do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, quando ele teve aquela visão de Deus e clamava uns aos outros dizendo: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos." Aí vem o finalzinho que é o que compõe o nosso texto aqui. Aliás, esse aqui é o nosso textuário, né?
toda a terra está cheia da tua glória. Então a terra resplandeceu por causa da glória do Senhor. Êxodo 24, 29 também vai dizer assim, que o rosto de Moisés resplandecia. Por quê? Por causa da glória do Senhor. Moisés esteve no monte 40 dias, 40 noites, frente a frente com o Senhor. Quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Por quê? Porque ele tinha brilho próprio? Não, porque refletia a glória de Deus na vida dele. Também Mateus 17, 2, uma outra pessoa resplandeceu o rosto. Você se lembra quem que é? Jesus, exatamente. Então o rosto de Jesus também resplandeceu. É conhecido como o Monte da Transfiguração, onde Jesus se transfigurou e o seu rosto brilhava, iluminava por causa da glória do Pai que estava ali falando com ele. Então, e o segundo também, que é a voz de muitas águas, aqui a segunda informação importante, né, que é a voz de muitas águas, ela é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Porque, pensa bem, uma quantidade de água muito grande, quem consegue deter? Quem consegue segurar? Ninguém, né? Então é exatamente para expressar o poder de Deus. Apocalipse 1,15 diz assim: e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E Apocalipse 14,2 também para confirmar aqui: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Ou seja, quando nós vemos isso aqui, nós já sabemos que é a voz de Deus, que é o próprio Deus que está falando. E como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Terceiro subtópico vai falar sobre as reminiscências. Valdecido, o que é reminiscência? Reminiscência, segundo o dicionário da língua portuguesa, é o que se conserva na memória, imagem lembrada do passado. Ou seja, traduzindo para nós aqui, o que é reminiscência? Lembrança, recordação, aquilo que a gente, aquilo que nós lembramos, que nós trazemos à memória. Lembrei de tal coisa. É reminiscência. Ezequiel 43,3 diz assim: e o aspecto da visão que vi era como a visão que eu tinha visto. Ou seja, ele já está lembrando aqui, né? Quando veio destruir a cidade. E eram as visões como a que vi. Ou seja, mais uma vez ele já se lembrou. São visões diferentes que ele foi se lembrando. Ele teve uma visão, lembrou de uma, depois ele lembrou de mais uma outra. Então fala de reminiscência, fala de recordação, lembranças, junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Então Ezequiel, ele está se recordando das primeiras visões que ele já tinha tido. Ou seja, está lá em Ezequiel 1:1 e Ezequiel 8:3. 1:1 diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Então Ezequiel, ele estava tendo essa visão que nós estamos lendo agora, que nós lemos anteriormente, e está se lembrando dessa daqui que nós lemos agora. Aí também ele se lembrou dessa outra aqui, de Ezequiel 8:3. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. O resumo desse tópico diz assim: a glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja face está para o oriente, para o norte, para o nascente. Segundo tópico, o templo do milênio. Então, Isaías e Joel também tiveram visões desse templo, mas Ezequiel é o único que descreve assim detalhadamente o templo assim, com todos os seus detalhes, com abundância de detalhes. Então, o primeiro subtópico vai falar assim que é um templo diferente, ou seja, daquilo que nós estamos acostumados. Veio o tabernáculo, veio o templo de Salomão, veio o templo de Zorobabel, tinham aquelas determinadas medidas. Essas medidas do templo de Ezequiel é totalmente diferente desses demais templos, ou seja, por isso que está aqui um templo diferente, porque, para começar também, não aparecem nele peças e utensílios que apareciam lá no tabernáculo, que apareciam lá no templo de Salomão, não aparecem. Segundo Crônicas, que peças são essas? Vamos lá, segundo Crônicas 4, 19 e 20. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro, as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, versículo 20, os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para acenderem segundo o costume perante o oráculo. Então, no tabernáculo e no templo de Salomão haviam esses móveis, essas mobílias. Porém, no templo de Ezequiel não descreve nada disso daí. Dentro do templo não descreve nenhum tipo de móvel, nenhum tipo de mobília. Então o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura e com todo o seu funcionamento, com todo o seu sistema, rituais, as peças e os sacerdotes, todos eles apontavam para quem? Apontavam para Cristo. E se cumpriu isso? Tudo isso se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,
12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Ou seja, antigamente era necessário sacrificar animais todos os dias, constantemente. Cada pecado que era cometido era oferecido um animal e o sangue era derramado para que pudesse haver cobertura dos pecados. Quando veio Jesus, ele cumpriu todo esse sistema sacrificial, ele cumpriu tudo isso aí, tudo que estava profetizado, tudo que estava demonstrado em figuras, ele cumpriu tudo isso aí, uma vez por todas, oferecendo a si mesmo, derramando até a sua última gota de sangue, para que todos nós pudéssemos ser perdoados e não mais fosse necessário oferecer sacrifício, matar mais animais, derramar mais sangue para ser perdoado, uma vez por todas. Então, por essa razão, não tem necessidade nenhuma de rituais no milênio, não existe necessidade, porém vai haver sacrifício, como nós vamos ler aqui mais para frente, tá? E o segundo subtópico fala de uma dispensação diferente. O que é dispensação? Lá no finalzinho eu vou falar para você as dispensações, ok? Então, o último bloco do livro de Ezequiel, o capítulo 40 até o capítulo de número 48, ele foca onde? Ele foca no templo. O templo está descrito no 40, versículo 1 até o 43, e o 12 também, tá? A nova forma de adoração a Deus. A dispensação, a nova forma de adoração a Deus está em Ezequiel 43, do 13 ao 46, até o 46, 24. Então, a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Está na onde? Está em Israel, Ezequiel 47, versículo 1 até o 48, 35. O que mais? Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. Cristo vai reinar literalmente 1000 anos? Cristo vai reinar literalmente 1000 anos. Cristo vai reinar lá no céu? Cristo vai reinar aqui na terra. E aqueles que forem arrebatados vão reinar com ele também nesse período de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 5 diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Cadeia aqui é uma prisão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, dentro desses 1000 anos, o diabo vai estar preso, vai estar amarrado, ele não vai atuar na terra. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele. O abismo não é o inferno. E pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição trata desde Abel, não é de Adão, vou dizer assim, não, é de Abel, porque Abel foi a primeira pessoa que morreu. Então, desde Abel até o fim da grande tribulação, isso vai se chamar a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? A segunda ressurreição vai ser a ressurreição daqueles que morreram e vão ser condenados. A primeira ressurreição é daqueles que ressuscitaram para receber a vida eterna. A segunda ressurreição é de todos também, desde lá de Abel, que Abel não vai participar, lógico, né? Abel vai estar participando dessa primeira ressurreição, mas desde lá de Abel, desde a primeira pessoa ímpia que morreu, até o final do milênio, todas as pessoas que morreram sem Cristo vão participar dessa segunda ressurreição, que é a ressurreição para condenação. Quando a Bíblia diz assim, deu o mar os mortos que nele haviam, deu a terra os mortos que nele haviam, ou seja, essa ressurreição é para condenação. As pessoas vão ser julgadas pelas suas obras aqui na terra, pelos seus atos aqui na terra, e aí sim elas vão para o inferno, infelizmente. Então, o milênio foi anunciado pelos profetas. Ezequiel 37, versículo 22 e 23 está dizendo isso. Isaías capítulo 2, versículos 2 até o 4. E também capítulo 11, versículo de 6 a 8, vai falar sobre isso daí, sobre o anúncio do milênio. Então foi profetizado. Então, como Jesus também já foi sacrificado por nós, é uma pergunta que ele faz aqui, ó. Se Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? É necessário? Nós já falamos que não, né? Não, se Jesus já foi sacrificado, de uma vez por todas, já pagou o preço dos nossos pecados, da nossa dívida. Então nós não devemos mais nada, então não é mais necessário. É somente crer no sacrifício de Jesus, já está tudo certo. Mas, João 29 diz assim, no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo. Não sei se você se lembra, mas quando nós falamos aqui atrás um pouco, os animais eram sacrificados, o sangue era derramado para que o pecado fosse coberto. O pecado não era tirado, o pecado era coberto, era escondido. Agora, com Jesus, João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira. Então, como o Cordeiro derramou seu sangue, só que seu sangue era puro, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem erro, sem engano, sem nada. Puro, completamente puro. Então, o sangue de Jesus tira o pecado de todas as pessoas que acreditam nele. Então a era messiânica será marcada pela presença real de Cristo. Cristo vai estar aqui em pessoa, reinando durante 1000 anos, juntamente com todos aqueles que subiram com ele, que participaram da primeira ressurreição. O terceiro subtópico fala que é um ritual diferente. Peraí, então, sem a Arca da Aliança, com a Arca da Aliança tinha um certo ritual, era derramado sangue e era feito tudo ali dentro. Agora aqui vai ser um ritual diferente. Então, sem a Arca da Aliança. Então, naqueles dias, Jeremias 3,16, naqueles dias diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Então a arca ela não aparece mais no templo de Ezequiel, nem mesmo no templo de Zorobabel. A arca já não aparece, ela apareceu até no templo de Salomão. Aí depois que o pessoal foi levado cativo, aí nunca mais apareceu a arca. Quando os israelitas foram para quando os judeus, a tribo de Judá, ela foi para o cativeiro babilônico, o que aconteceu? Nunca mais se viu a arca, nunca mais, não se sabe o que aconteceu. Então, a última vez que ela é vista na Bíblia, ela aparece no reinado de Josias. Então a arca desapareceu. Então, e o que era a arca? A arca representava a presença de Deus, era um símbolo da presença. A arca não é a presença de Deus, mas a arca é onde Deus descia para poder falar com o sumo sacerdote, descia para falar com Moisés, descia para falar com Arão. Deus descia em forma de uma nuvem naquele lugar, sobre os querubins, a tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Então a arca era uma representação, era um símbolo da presença de Deus. Êxodo 25, 22 diz: e ali virei a ti, ali aonde? Na arca, e falarei contigo de cima do propiciatório. Propiciatório é a tampa da arca, do meio dos dois querubins. Havia dois querubins na tampa da arca, um de frente para o outro, olhando para baixo, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. E também Levítico 16:2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ou seja, Arão como sumo sacerdote, depois dele todos os sumos sacerdotes que vieram, era um sumo sacerdote por vez, tá? Então era vitalício o cargo, quando esse morria, o outro se erguia um novo sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote e todos os demais sumos sacerdotes que vieram depois, eles só poderiam entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Então não podia ficar entrando o tempo todo, não pode. E o quarto subtópico diz assim: como explicar então o sacrifício no milênio? Já que Cristo morreu uma vez por todas, como que nós vamos explicar? Então vamos lá. O ponto crucial de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. É isso que acontece. Então essa também é uma das razões porque o livro de Ezequiel não ia entrar no cânon sagrado. Então o livro de Ezequiel, por algumas razões, ele não ia entrar no cânon sagrado. Essa é uma das razões. Uma outra razão é as medidas do templo. Então, uma segunda razão, um segundo motivo, além de outras, tá? Não quiseram colocar o livro do profeta Ezequiel no cânon sagrado. Então ele ia ficar de fora. Mas, por intervenção divina, claro, ele faz parte, porque as pessoas começaram a entender: vai ser alguma coisa diferente, vai ser para uma dispensação diferente. Sacrifício? Mas peraí, por que sacrifício? Nós estamos na dispensação da graça. O Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Então, um sacrifício hoje não tem valor, não tem efeito nenhum. Hoje, na dispensação da graça. Mas vai mudar a dispensação, vai entrar na dispensação do milênio. O que nós fazemos na dispensação da graça? Na dispensação da graça, nós participamos da ceia do Senhor, não é isso? Então, participando da ceia, nós fazemos em memória dele. Aí o sacrifício, o que vai acontecer com o sacrifício lá? Também vai ser em memória dele. O sacrifício vai ser para memorial, para se lembrar daquilo que ele fez. É uma nova dispensação. Então vai ser um novo meio de se lembrar do sacrifício que ele fez. Não tem valor para perdoar pecado, não, negativo. Mas da mesma forma que nós praticamos a Santa Ceia hoje, da mesma forma vai ser oferecido o sacrifício naquele tempo, em memória de Jesus, ou seja, como memorial. E também Paulo ele usa uma linguagem metafórica para o tipo de culto cristão. Está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus.
Isso sim é o vosso culto racional, vosso culto inteligente, vosso culto com a razão. Aí ele continua aqui: e não sede conformados com este mundo. Não se conforme com esse mundo, não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então existem algumas explicações para o sacrifício do milênio. Uma delas considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, da mesma forma da ceia do Senhor que nós participamos hoje. Amém? Então o resumo desse tópico diz assim: no novo templo não haverá arca da aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação, uma dispensação diferente. O terceiro tópico fala da santidade e glória. Então a glória de Deus volta ao templo, é o primeiro subtópico, Ezequiel 43:5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente lá em Ezequiel 8, versículos de 1 a 3. Então, na lição 4, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, de completo afastamento, de práticas abomináveis contra o Senhor. Então dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Então, olha a diferença. Era apostasia, Deus se afastou. Agora a glória do Senhor retornou e encheu todo o templo, da mesma forma que encheu com Moisés na dedicação do tabernáculo, lá em Êxodo 40, versículo 34 e 35, e da mesma forma que encheu com Salomão na inauguração do templo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Nós não vamos ler por causa do tempo, tá? Então o retorno da glória, que glória? Kabod, não é Shekinah, tá bom? É Kabod ou Kavod. Então o retorno dessa glória significa o quê? A volta da presença de Deus no meio do seu povo. O segundo subtópico fala da identidade do guia celestial, Ezequiel 43, 6 e 7. Quem que é o guia celestial que aparece aqui para Ezequiel? E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Um homem se pôs junto de mim e me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono. Opa, meu trono. E o lugar da planta dos meus pés. Espera aí, quem está falando então? Onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Quem que habitou no meio de Israel? E quem que vai continuar habitando no meio de Israel? E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres dos seus reis nos seus altos. Ou seja, nunca mais vão se prostituir com outros deuses perto de mim. Então, peraí, quem que é? Pelas características, tudo indica que é o próprio Senhor. E o terceiro subtópico fala sobre a santidade para sempre. Ezequiel 43, versículo 8 e 9. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Versículo 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitareis no meio dele para sempre. Ou seja, tira tudo que não presta do meio de vocês, para que eu possa habitar no meio de vocês, no lugar dessas porcarias que vocês estão utilizando. Então, lá no exílio babilônico, a idolatria ela foi erradicada, ela foi exterminada. Eles aprenderam a não ser mais idólatras. Lá no meio da idolatria, eles aprenderam a não ser idólatras. No milênio vai acontecer da mesma coisa. Ou seja, todas as abominações vão desaparecer do meio do povo, para que Deus possa realmente habitar, para que o Senhor Jesus possa reinar aqui no meio do povo dele, aqui na terra. Isaías 52:1 diz: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. O resumo desse tópico diz: a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. E a conclusão da nossa lição diz assim: o chamado de Ezequiel aconteceu pela visão da glória de Deus. Então Deus chamou Ezequiel através de uma visão. Então o chamado dele aconteceu através de uma visão. Aconteceu uma outra visão dele, que ele foi levado para Jerusalém e ele viu as abominações no interior do templo, a razão pela qual Deus ele veio e destruiu a casa, destruiu tudo e dispersou o povo. Aí numa outra visão aconteceu o quê? A restauração espiritual do povo, Ezequiel 37, e depois ele fala também de uma outra visão falando sobre o novo templo, e também uma outra visão falando sobre o retorno da glória de Deus, tudo através de visão. Então a vida de Ezequiel foi baseada, o ministério de Ezequiel foi baseado nas visões que Deus deu para ele. As dispensações, como eu falei para você que iria falar, dispensações, então houve, segundo os estudiosos, a Bíblia fala de 3 dispensações, está lá em Efésios, tá? Mas se você ler a carta aos Efésios, ela é pequenininha, dá para ler tudo, vai ver 3 dispensações, está fora de ordem ali, mas são 3 dispensações
bíblicas. Agora, os estudiosos chegaram a um consenso também de que dentro dessas três dispensações houveram mais divisões, e foi assim: dispensação da inocência, que é de Adão até a expulsão do Éden; dispensação da consciência, que é do Éden até o dilúvio; dispensação do governo humano, que é do dilúvio até a Torre de Babel; dispensação da promessa ou dispensação patriarcal, que é da Torre de Babel até Moisés; e quinto, dispensação da lei, que é de Moisés até Cristo; e dispensação da graça ou dispensação da igreja, que é da igreja até o final da grande tribulação, que é onde nós estamos vivendo atualmente. E depois, sétimo lugar, dispensação do milênio, que é do reinado de Cristo até o fim de todas as coisas. E também os templos que eu deixei anotado aqui para nós, como que Deus falava antigamente. Primeiro, na tenda dos patriarcas, ele descia até na porta da tenda dos patriarcas e falava com eles: Abraão, Isaac, Jacó. Depois ele tinha a tenda de Moisés, não foi o tabernáculo primeiro não, primeiro a tenda de Moisés. Moisés armava a tenda fora do arraial e o povo ia lá ter com ele para poder ouvir a voz de Deus. Moisés falava com Deus e respondia para o povo o que eles precisavam saber, julgava a causa do povo. Terceiro, depois disso, depois da tenda, ele ampliou, fez o tabernáculo conhecido como tabernáculo de Moisés. Depois veio o templo de Salomão. Depois que o templo foi destruído, houve uma reforma, veio o templo de Zorobabel, conhecido como templo de Zorobabel. Aí também vai ter um templo na grande tribulação. Nós não sabemos se esse templo da grande tribulação vai ser o mesmo do milênio ou se ele também vai ser destruído para depois ser construído o templo do milênio. Então, vai ter um templo na grande tribulação? Sim. Vai ter um templo no milênio, que é esse templo que é conhecido como Templo de Ezequiel? Sim. Agora, é o mesmo ou é diferente? Isso aí não dá para explicar, não sei te dizer. A Bíblia se cala, então eu também vou me calar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.